Chegou o momento do nosso bloco esportivo, por isso o Luiz Henrique Pontes já está aqui. E, Henrique, eu estou sabendo que o Ceará estreou com o pé direito muito bem na Copa Sul-Americana, não é isso? Bom dia. Foi isso mesmo, Alexandre. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí de casa. Foi uma estreia maravilhosa do Ceará na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ou seja, meu amigo, não poderia ter sido melhor. Jogando na Arena Castelão, o time do técnico Guto Ferreira venceu aí o Jorge Wilstermann da Bolívia por 3-1 e, por enquanto, é o líder do grupo C. A gente vai ver aí na tela agora os gols da vitória do Ceará. Tá aí, ó, o volante Pedro Nares vai abrir o placar com esse chute de fora da área. A bola bate na trave e entra. 1-0 para o Ceará. O Ceará vai ampliar com esse pênalti aí, ó. Bruno Pacheco recebe uma carga por trás. Quem vai cobrar, o atacante Mendonça, empurra a bola para dentro, faz 2-0 para o Alvinegro de Porangabuçu. A gente já está vendo aí imagem já da segunda etapa, ó, pênalti para a equipe boliviana. O Mendonça, atacante, fez uma carga por trás. Na penalidade, quem cobrou foi o Osório, diminuiu para 2-1. Aí, meu amigo, no segundo tempo, ó, o Marlon já dentro de campo, já entrou, fez esse chute aí dentro da área, salvou o goleiro da equipe do Jorge Wilstermann. Teve ainda essa chance aí para a equipe do Ceará e aí o Vina desencantou na temporada, marcando aí o terceiro gol alvinegro, recebendo um passe açucarado, driblou o goleiro, ficou com um gol livrinho e aí marcou o terceiro gol do Ceará, o primeiro do Vina, desencantou na temporada 2001. 3-1 do Ceará para cima do Jorge Wilstermann, jogo pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. E, meu amigo, para quem acompanhou essa partida, Alexandre, foram dois tempos completamente diferentes ali em termos de produção. Um primeiro tempo em que o Ceará começou estudando o comportamento do seu adversário. Na sequência, ele viu aí que o monstro não era tão grande assim. E o que aconteceu? Foi para cima do Jorge Wilstermann e conseguiu achar os gols. O primeiro com Pedro Nares, e a partir daí começou a dominar amplamente o jogo, conseguiu numa infiltração um pênalti em cima do Bruno Pacheco. Quem botou essa bola para dentro foi o Mendonça, lembrando que o Vina, na partida passada pela Copa do Nordeste, diante do Sampaio Corrêa, havia perdido um pênalti, então teve essa alteração de cobrador, foi o Mendonça que foi para a cobrança, fez o 2-0, e aí o que aconteceu? O Ceará poderia ter ampliado ainda mais na primeira etapa, não fez. No segundo tempo, meu amigo, a equipe parece que arrefeceu, diminuiu o ritmo, e viu aí o Jorge Wilstermann crescer na partida, diminuir através de uma penalidade e ainda teve alguma chance de empatar a partida. Claro que esperto, o Guto Ferreira fez as alterações necessárias, colocou o Saulo Mineiro, colocou também o Marlon e colocou também em campo o Ione Gonzalez. O Ceará voltou a dominar as ações, reequilibrou o jogo e na reta final da partida o Vina desencantou e marcou aí o seu primeiro gol em 2021. Detalhe, essa vitória aí em uma competição internacional dá muita moral ao Ceará para a sequência da competição, até porque o próximo jogo alvinegro é na Copa Sul-Americana, fora de casa, lá na Argentina, meu amigo. E quem também fez uma belíssima análise, fez um grande trabalho aqui nas rádios do Grupo Cidade de Comunicação, foi o Gomes Farias. Ele mandou um vídeo pra gente, dando aí o seu pitaco sobre essa apresentação do Ceará, 3-1 para cima do Jorge Wilstermann. Fala aí, Farias. Deu aquilo que a gente imaginava, deu aquilo que a gente esperava. Aliás, eu particularmente não esperava que fosse tão fácil daquele jeito, porque a gente sabe que esses times sul-americanos são meio abusados, né? Mas no jogo de ontem, realmente, o time do Jorge Wilstermann não jogou o suficiente para fazer mais do que aquilo. O Ceará ganhou de 3-1 e, se não tivesse relaxado depois que fez 2-0, poderia ter ganho com um placar muito mais elástico, muito mais folgado. Mas eu tenho a impressão que naquele momento, 2-0, os jogadores começaram a pensar que no sábado tem um jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste, que é contra a equipe do Vitória. O Ceará não pode pensar em perder, porque é decisivo. Ganha ou cai fora. E o Ceará sonha em ser tricampeão da Copa do Nordeste. Acho que isso aí atrapalhou um pouco o placar do jogo de ontem, mas foi brilhante. Começar ganhando 3 pontos é realmente maravilhoso. Olha, e tem aí mais informações dessa partida. O Ceará, por exemplo, deu 18 chutes a gol contra 1 da equipe do Jorge Wilstermann. Foram 10 chutes no gol, na meta do adversário, contra apenas
1 da equipe do Jorge Wilstermann, ou seja, e de passes, meu amigo, foram 556 passes do Ceará contra 433 da equipe adversária, quase 30% a mais de produção aí de passes em uma partida, é muita coisa, um volume muito grande, ou seja, o Ceará conseguiu ser sólido diante do Jorge Wilstermann e esperar que isso aconteça na próxima rodada pela fase de grupos da Sul-Americana, porque o Ceará vai até a Argentina enfrentar a equipe do Arsenal Sarandi. Confronto entre as duas equipes está marcado aí para a próxima terça-feira, dia 27. A bola rola a partir das 7h15 da noite no estádio Júlio Grondona. Só que antes dessa partida, o Ceará tem um outro desafio tão importante quanto esse pela Sul-Americana. Sábado agora, dia 24, na Arena Castelão, a partir das 4 horas da tarde, o time alvinegro recebe o Vitória da Bahia pela fase semifinal da Copa do Nordeste. Lembrando que esse é um jogo único e, em caso de empate, a definição de quem avança às finais vai ser aí através das penalidades, meu amigo. Agora a gente deixa um pouquinho do Ceará de lado para falar do Fortaleza, porque o Fortaleza também está focado no Nordestão 2021 e segue se preparando para um jogo único diante do Bahia. Confronto entre os dois tricolores é neste sábado também, dia 24, a partir das 8h30 da noite, também na Arena Castelão. E na opinião do atacante Robson, pense aí, meu amigo, num jogo difícil. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente entende que o time deles é uma grande equipe, mas temos que continuar do jeito que a gente vem fazendo, um time bem postado, um time bem arrumado, né? Taticamente a gente tem que cumprir as funções para que a gente possa, né, sair vitorioso, então acho que esse é um dos caminhos para a gente conseguir. Tá aí, Alexandre. Então a gente viu o Ceará muito bem na Copa Sul-Americana, conseguiu estrear com o pé direito, foi uma partida muito boa, primorosa da equipe alvinegra, fazendo 3-1 para cima do Jorge Wilstermann. A gente sabe que enfrentar equipes sul-americanas não é fácil, Alexandre, principalmente nesse início de uma competição internacional. Há 10 anos o Ceará não participava de uma competição desse nível e pega aí um adversário que está acostumado com competições sul-americanas. Agora deixa de lado um pouquinho a Copa Sul-Americana e passa a focar na Copa do Nordeste, que assim como Fortaleza, as duas equipes, Ceará e Fortaleza, estão na reta final dessa competição, Alexandre. Ou seja, neste sábado tem decisão para Ceará e Fortaleza, rodada dupla na Arena Castelão. O que acontece? 4 da tarde tem Ceará e Vitória da Bahia. 8h30 da noite tem Fortaleza e Bahia. Ou seja, Alexandre, a gente vai ter um final de semana recheado de muita bola, de muita expectativa e, claro, todo mundo esperando que Ceará e Fortaleza avancem aí às finais dessa competição importante que paga uma premiação muito boa e nesse meio campo do futebol durante a pandemia, verba, grana é muito importante. Por isso, foco total nesse momento do Ceará e do Fortaleza é chegar às finais da Copa do Nordeste, Alexandre. Beleza, meu amigo? Fim de papo do esporte por hoje por aqui, mas no portal GC+, tem mais notícias esportivas. Eu vou ficando por aqui. Bom dia para todo mundo de casa e a bola tá contigo, Alexandre. Valeu, Henrique. Muito obrigado pelas informações. Até a